De volta com Cidade na TV, vamos falar um pouquinho dos cuidados com os nossos animais de estimação no período do frio. Bem, estou com a veterinária Silvia Fará, que nós vamos falar sobre os animais aí na época de frio. O tempo está mudando, está esfriando e como a gente deve agir com os nossos animais. Silvia, obrigada por receber a gente. Mudando aí o tempo, a gente sente, a gente sofre, a gente fica gripado, os animais também ficam. Também. Bom dia, né, todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Sim, os animais também. Eles vão passar pelo mesmo tipo de problema que a gente tem. O pelinho fica mais ressecado, a pele fica mais ressecada. Muitas vezes nessa época do ano, o animal ingere menos água. Então é sempre importante, interessante o responsável chamar o animal, sempre manter a água limpinha, fresquinha. A gente pode umedecer a ração, no caso de animal que gosta. A gente tem a opção do sachê, né? Que o sachê também é o alimento úmido. Você pode adicionar um pouquinho de água no sachê e com isso você vai fazer com que o animal tenha uma maior ingestão de água. Isso é muito importante, pois a partir do momento que você ingere menos água, você vai ter um aumento aí nas doenças renais e mesmo na retenção de fezes, né? Porque as fezes acabam ficando mais duras, então é mais difícil para evacuar. Isso é particularmente importante nos cães idosos e nos gatos. Tá? Então, prestar sempre muita atenção aí na questão da água, porque às vezes a gente mesmo esquece, né, de beber água e isso se reflete também na saúde dos animais. Com relação ainda à pele, animais que têm alergias por ácaros, também você vai ter um aumento na incidência agora no inverno, né? Por conta de tapete, cobertor, a própria caminha, né? Então, isso aí também, os animais que têm uma alergia crônica, principalmente os que têm alergia a ácaro, você vai ter um incremento aí nessas questões dermatológicas. E, finalmente, né, a grande estrela é o sistema respiratório. Aí, no sistema respiratório, você vai ter as alergias, as faringites, né? A gripe canina. Então, essas doenças do sistema respiratório também vêm com força total agora no inverno. Para os cães, né, para a gripe canina, existe uma vacina. Essa vacina, ela vai diminuir a gravidade da gripe e ela vai fazer com que essa gripe canina tenha um curso um pouco mais curto. Ela não vai impedir completamente do animal manifestar a doença, mas a doença vai se manifestar de uma maneira mais discreta. Aí a gente vai lá, coloca roupa, porque tem dias que a gente tá muito frio, coloca roupa. É ideal colocar roupa, proteger o animal? Olha, nesses dias aí que tá frio, isso é muito importante. E a gente percebe que o animal gosta. Tem animal, por exemplo, que você coloca uma roupinha e o animal se sente super bem. O que ocasionalmente acontece? Você vê, às vezes a manhã começa muito fria, a noite é muito fria, a manhã começa muito fria e quando dá lá pelo meio-dia, 11 horas, 2 horas da tarde, o tempo tá quente. É nessa hora que ele vai esfregar a roupinha no muro e rasgar tudo. Então é interessante, por exemplo, coloca essa roupinha de noite e tira essa roupinha ali na hora que você percebe que o tempo tá começando a esquentar. Com isso você vai conseguir proteger do frio e dar um conforto durante o dia. Com relação aí, por exemplo, a casinha, né?
É muito importante, é importante que a pessoa forre o chão, né? Então, ou com cobertor, ou com caminha, que seja com papelão, tá? Mas é importante você fazer um isolamento do chão com o corpinho do animal, porque a friagem que vem do chão é muito grande. Tosar o animal na época do frio, é correto? O negócio da tosa é sempre muita polêmica, né? Aqui, eu não vejo problema na questão da tosa. Eu acho que, de fato, o pelo, ele é um isolante térmico, mas para que esse pelo se torne um isolante térmico, esse pelo tem que estar hidratado, desembolado, tá? Porque a partir do momento que esse pelo ele tá todo embolado, ele também perde essa função. E no caso, por exemplo, da gente tosar um animal no inverno, a gente pode dar uma atenção especial na questão da roupinha, né? Então, assim, a tosa, ela sempre envolve algumas polêmicas, tá? No caso do verão também, mas eu particularmente não vejo problema nenhum em tosar, desde que você adeque o ambiente, a caminha e a roupinha para estação para o tempo, né? Para a estação que a gente está vivendo. Esses são os cuidados especiais que a gente tem que ter, então, com os animais na época de frio. Principalmente, vacinar o seu animal também, né, Silvia? Porque não é só adotar, pegar um animal para criar, mas tem que estar com a vacinação também em dia. Ai, sem dúvida, Marcela. Com relação aí a controle de pulgas e carrapatos e vacinação, é o ano todo, gente. É uma atenção que a gente tem que ter o ano todo, porque a gente está vendo aí, de vez em quando, de vez em sempre até agora, uma tentativa de retorno de algumas doenças. Então, de tempos em tempos, a gente tem visto, por exemplo, pipocar casos de raiva. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso é um problema muito grave, muito sério e não é difícil, né, da gente resolver. Basta procurar uma clínica veterinária ou mesmo a vigilância sanitária e se informar quando vai ter a campanha de vacinação contra a raiva. Fora a questão aí da antirrábica, as vacinas contra a sinomose, a gripe canina, tudo isso você encontra nas clínicas veterinárias. Então, é muito importante que a pessoa que tem esta estima pelo seu animal invista na vacinação. E em uma vacina boa, em uma vacina confiável, uma pessoa que possa realmente te orientar. Porque você não vai estar gastando, você não vai estar pagando caro na vacina, você vai estar investindo na saúde do seu animal. Se ele ficar doente, você corre o risco de perder o animal e você vai gastar muito mais do que você gastaria com a vacina. Obrigada pelas informações, Silvia. Obrigada a você, obrigada mais uma vez pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre os animais. Então, olha, vamos cuidar dos nossos animais, a carteira de vacinação em dia. Agora está mudando o tempo aí, vacine seu animal com a vacina da gripe aí, que ele também fica resfriado. E vamos proteger o nosso animal. A caminha, uma roupinha na época mais frio aí, para evitar sérios problemas.